Batalha dos Céus de 1561, OVNIs no céu da Alemanha, o mistério que a história não explicou. Imagine acordar numa manhã de primavera em 1561, na cidade de Nuremberg, Alemanha. Você sai para o trabalho, o céu ainda está tingido pelo azul do amanhecer, quando algo completamente inesperado acontece. O céu, até então calmo, se transforma em um campo de batalha. Luzes surgem do nada. Esferas, cilindros, cruzes flutuam e se movem como se lutassem entre si. Algumas explodem em chamas, outras desaparecem subitamente. E diante de toda a população, ocorre um espetáculo que ninguém consegue explicar menos, nem mesmo os estudiosos da época. Esse evento foi registrado por Hans Glaser, um impressor e gravurista que publicou uma xilogravura descrevendo em detalhes o fenômeno ocorrido em 14 de abril de 1561. A imagem mostra objetos cilíndricos lançando esferas, formas de cruzes e até o que parece ser um disco negro, que se destacou no céu antes de colidir com o chão. Segundo relatos da época, o fenômeno durou horas e foi acompanhado por uma fumaça escura e um estrondo ensurdecedor. A gravura de Glaser não foi um relato isolado. Diversos moradores testemunharam o evento e deram relatos semelhantes. Era como se uma batalha celestial estivesse sendo travada diante dos olhos humanos. O mais intrigante é que esse tipo de ocorrência não era algo comum. Ao contrário, tratava-se de algo totalmente fora dos padrões naturais observados pela população. O que então teria acontecido naquela manhã de 1561? Seria mesmo um fenômeno astronômico incomum? Ou estaríamos diante de um dos primeiros registros visuais de atividade extraterrestre na Terra? A ciência oferece algumas possibilidades para explicar o evento. Uma das hipóteses mais aceitas entre os estudiosos modernos é a de que se tratava de um fenômeno atmosférico raro, como a Parhelia, um efeito óptico causado pela refração da luz solar em cristais de gelo na atmosfera. Esse fenômeno pode criar imagens múltiplas do Sol ou manchas brilhantes no céu, que poderiam ter sido interpretadas como objetos por uma população não familiarizada com a ciência atmosférica. Outra teoria considera que pode ter ocorrido uma tempestade geomagnética, acompanhada de auroras boreais intensas, que teriam criado padrões de luz incomuns no céu. Para pessoas do século XVI, sem conhecimento sobre o comportamento magnético da Terra, esse espetáculo de luzes e sons teria sido facilmente confundido com um evento sobrenatural ou até divino. Mas há quem diga que essas explicações não dão conta da complexidade dos relatos. O número de objetos, seus movimentos, o impacto visual e sonoro, e a descrição de explosões e quedas no solo sugerem algo muito além de simples ilusões atmosféricas. Teóricos dos antigos astronautas e pesquisadores de ufologia acreditam que o caso de Nuremberg é uma das primeiras manifestações documentadas de uma presença alienígena ativa na Terra, segundo esses estudiosos. O século XVI foi um período rico em relatos de avistamentos inexplicáveis, e o caso de Nuremberg se destaca não apenas pela riqueza de detalhes, mas também pelo fato de ter sido registrado graficamente. A gravura de Glaser funciona quase como uma fotografia de seu tempo, eternizando o que talvez tenha sido o encontro com o desconhecido. Curiosamente, 5 anos depois, em 1566, outro fenômeno muito similar foi registrado em Basel, na Suíça. Mais uma vez, esferas negras e objetos em forma de disco foram vistos no céu, lutando entre si e desaparecendo em meio a luzes e fumaça. Esse paralelo entre os dois eventos levanta ainda mais suspeitas sobre sua verdadeira natureza. Céticos, claro, argumentam que os relatos foram exagerados por uma população supersticiosa e que a gravura pode ter sido influenciada por interpretações religiosas e mitológicas. É importante lembrar que naquela época, eventos naturais muitas vezes eram interpretados como sinais divinos ou punições celestiais. Assim, qualquer luz incomum poderia ser associada a batalhas entre anjos e demônios, ou presságios do fim dos tempos. Mas há um detalhe curioso que desafia essa simplificação: a precisão geométrica das formas registradas. As esferas eram alinhadas, os cilindros pareciam lançar objetos, e havia uma lógica nos movimentos representados. Não se tratava de uma mera abstração ou arte simbólica, era um esforço de documentação realista, de algo que a população não conseguia compreender menos, mas que estava lá. Com o passar dos séculos, o caso de Nuremberg passou a fazer parte da lista dos grandes mistérios históricos. Alguns estudiosos acreditam que, se realmente houve um evento celeste,
envolvendo tecnologias desconhecidas. Ele pode ter deixado resíduos ou marcas no solo. Até hoje, entusiastas buscam evidências físicas que possam corroborar o ocorrido. A história da Batalha dos Céus de 1561 nos obriga a pensar sobre os limites da nossa compreensão. Em uma era sem satélites, sem câmeras, sem a ciência moderna como a conhecemos, restaram apenas os olhos humanos e a arte como testemunha. Teria o céu de Nuremberg revelado um conflito entre forças além da nossa compreensão? Ou tudo não passou de um espetáculo atmosférico mal interpretado? Relatos adicionais, encontrados em arquivos antigos, sugerem que estudiosos da época tentaram correlacionar o fenômeno com passagens bíblicas, como as visões do profeta Ezequiel ou as batalhas entre os exércitos celestes descritas no Apocalipse. Esses paralelos apenas reforçaram o caráter místico e sobrenatural do evento, perpetuando sua aura de mistério através dos séculos. Nos tempos modernos, estudiosos como Jacques Vallée e Erich von Däniken usaram o caso de Nuremberg como argumento em favor da hipótese de que a Terra tem sido visitada por inteligências não humanas há milênios, e que algumas dessas aparições foram confundidas com manifestações religiosas ou eventos mitológicos. Além disso, em análises recentes feitas com tecnologias digitais sobre a gravura original de Hans Glaser, pesquisadores identificaram padrões de simetria e de talhamento que indicam que a representação não foi feita de maneira aleatória. Havia uma intenção clara de reproduzir a cena de forma precisa, reforçando a ideia de que o fenômeno realmente ocorreu, e não foi apenas fruto de imaginação ou histeria coletiva. A verdade, no entanto, permanece enterrada no tempo. Sem registros físicos ou testemunhas vivas, resta-nos apenas a arte, os relatos e as perguntas. E é nesse terreno fértil entre a história e o inexplicável que vive o fascínio pela Batalha dos Céus de 1561. Talvez, um dia, a ciência consiga explicar completamente o que aconteceu naquela manhã em Nuremberg. Ou talvez, continuemos a olhar para o céu, procurando por sinais e respostas, como os habitantes daquela cidade alemã fizeram séculos atrás. Até lá, a batalha permanece, não apenas entre objetos no céu, mas entre a razão e o mistério que paira sobre nossas cabeças. O céu de Nuremberg continua sendo uma das mais intrigantes manifestações do desconhecido na história humana. Se foi um fenômeno atmosférico, uma ilusão coletiva ou um encontro com algo fora da Terra, jamais saberemos com total certeza. Mas o que torna essa história tão poderosa é justamente o mistério que ela carrega, a lacuna entre o que foi visto e o que jamais pôde ser explicado. E talvez seja nesse vazio, nessa dúvida, que mora a verdadeira beleza do enigma. Porque enquanto houver perguntas sem respostas, sempre haverá espaço para imaginar. Ian